Vou ler aqui um tweet maravilhoso, que não chama mais tweet, agora é X, saco. Ontem eu vi a história da mulher que descobriu que estava sendo traída e manteve o casamento normalmente. Convenceu então o marido a quitar o apartamento deles com o FGTS e só depois pediu o divórcio. Universo, que eu não seja corna, mas se for, que eu tenha essa frieza para lidar. E aí lembrei de uma historinha linda de quando eu fui corna. Eu já devo ter sido corna 800 vezes, mas teve essa específica que jamais esqueci. Tinha ali os meus 20 e pouco aninhos, era um dos primeiros namorados assim mais sérios que eu tive. E aí ele viajava muito pro Rio de Janeiro, ele morava aqui em São Paulo, mas viajava muito pro Rio. E ele dizia, bem, minha família está lá, minha mãe está lá, meu padrasto está lá, meus amigos estão lá. Então um fim de semana ele ficava em São Paulo, um fim de semana ele ia pro Rio. E aí eu descobri que ele tinha uma namorada lá no Rio. E que para ela ele dizia, bem, toda a minha vida profissional e meus novos amigos estão em São Paulo. Então ele fazia esse cada fim de semana com uma mulher. E aí eu descobri quem era a mulher e eu achei ela muito legal e muito gata. Ela tinha a mesma profissão que eu. Na época eu era redatora publicitária, ela também era redatora publicitária. E aquela coisa bem stalker. Eu fui ver o trabalho dela e eu gostei muito do trabalho dela. Ela tinha um cinismo parecido com o meu, ela tinha um humor parecido com o meu. E eu comecei a ficar meio apaixonada pela mulher, daquele jeito sem saber lidar muito com isso, que é isso que eu estou sentindo. E aí eu escolhi o e-mail da mulher, na época não tínhamos WhatsApp, e eu mandei um e-mail pra ela, falando, a gente tá aí dividindo o mesmo namorado, e eu vou terminar com ele, enfim, mas só pra te dizer que eu não sei, eu sinto uma coisa estranha por você. Você é tão inteligente, tão bonita. Ela era muito bonita, ela deve estar viva ainda. Ela parecia muito a Penélope Cruz. E aí ela falou, putz, eu também desconfiava que ele tinha alguém, também já tinham me falado de você, e eu também fui dar uma stalkeada e putz, comecei a ler seus textos, te achei incrível. E eu e a mulher, a gente começou meio a se paquerar fortemente, e a gente largou ele. E a gente tinha uma coisa meio... Eu dormia tarde, então eu mandava sempre um e-mail pra ela tarde, e ela acordava muito cedo, e ela viu o e-mail cedo e me respondia. E a gente ficou nessa de trocar e-mail por, sei lá, uns 6 meses. Ela veio pra São Paulo e eu, assim, de fato, afim da mulher. E ela um pouco afim de mim, mas a gente sem saber como lidar com isso, as duas com 20 e poucos anos, eu nunca tinha tido uma experiência com mulher, ela também não. E aí ela veio para São Paulo e eu era publicitária, coxa, e eu achava que um grande passeio era ir na Casa Cor. E aí ela chegou carioquíssima em São Paulo, querendo, sei lá, ir numa balada, num samba. E eu levei ela na Casa Cor e ela me achou muito péssima e ela deixou de ficar afim de mim. Aí teve um momento lindo, porque a gente sentou lá num café da Casa Cor e a gente ficou 45 minutos destruindo esse cara. E aí a gente se ligou que a gente não tinha esse tesão todo uma na outra, até porque eu levei ela na Casa Cor, né? E a gente nunca se beijou, mas ela foi uma paixão minha e foi muito legal, porque a gente largou juntas o cara e ainda passou 45 minutos num café da Casa Cor destruindo ele. Então essa é a minha história com tirar algum proveito de uma traição.